Assim, rapaziada, eu sei que muita gente vai falar, cara, de novo você tá falando do Felipe Neto? Bom, eu sinceramente nem queria mais estar falando dele, mas é umas coisas que acontecem que não tem como. A hipocrisia, o jeito como eles estão tratando a gente é uma parada que não dá pra você simplesmente ignorar e fingir que nada tá acontecendo. Só pra vocês entenderem, já vou entrar nesse assunto logo de cara, o Brasil tá passando por uma situação muito complicada internacionalmente. Ele está sendo muito mal visto por grandes países. A gente sabe que muita coisa tá acontecendo dentro do país também, né, cara? Impostos sendo aplicados, a taxa do IOF aumentou e, tipo, é uma coisa que todo mundo sabe que, cara, infelizmente tá ficando até difícil de sobreviver e viver aqui no Brasil, mano. Se eu não me engano, conseguiram até aprovar o projeto de regulamentar as redes sociais. Até pra você se expressar e dar sua opinião aqui na internet, você está sendo monitorado. Você não tem mais esse livre arbítrio. Pode falar o que você quiser e tá tudo bem. Óbvio que tem algumas coisas que você fala que também pode sim ter consequências. Porém agora, hoje em dia, não importa. O Xandão, junto com o Lula e todo o governo nacional, tá aplicando cada coisa aqui na população e tá ficando muito difícil de sobreviver morando aqui no Brasil. Eu me arrisco a dizer que sim, cara, aquele meme, aquela toda historinha das pessoas falando, o Brasil vai virar uma nova Venezuela. Cara, tipo, eu não acreditava muito nisso, mas tá encaminhando pra ser um negócio meio que parecido. Eu tava até dando uma olhada, os salários mínimos comparados aos outros países aqui da América do Sul são todos superiores ao Brasil. O Brasil só ganha da Venezuela, mano. Então o Brasil já é uma nova Venezuela praticamente, né? Mas enfim, rapaziada, infelizmente o Brasil está em maus lençóis com os Estados Unidos e também eu acho que com vários outros países aí. E vocês estão vendo, né, que o Trump acabou comprando uma briga pra proteger e defender o Bolsonaro, depois que foi decretado pelo Xandão e companhia que Bolsonaro seria preso porque ele acabou sendo investigado e eles acabaram encontrando algumas coisas comprometedoras contra o Bolsonaro, como por exemplo um pendrive que acharam no banheiro dele. Isso daqui pra mim não tem lógica nenhuma. Parece sim que alguém colocou lá um pendrive escondido ali dentro do banheiro dele e caiu fora, porque não tem sentido nenhum o cara tá com, sei lá, um pendrive muito importante que pode te destruir, que é isso que tá acontecendo com o Bolsonaro. Ele tá sendo preso, né? Inclusive a Polícia Federal já foi lá colocar a tornozeleira eletrônica nele e sei lá, mano, vão tá fazendo todos os trâmites pra ele acabar assim ficando na cadeia. E Bolsonaro também já deu uma entrevista, né, falando a respeito disso, dessa parada aí desse pendrive que pra mim também não tem muita lógica. Se Bolsonaro ele fez coisas erradas, ele tem que pagar pelas suas ações. Eu sou a favor disso, rapaziada. Só que esse negócio, essa historinha desse pendrive que foi encontrado no seu banheiro, pra mim não tem muito sentido não. Parece que alguém organizou tudo isso pro cara acabar sendo preso. A única conclusão que eu tenho de momento é essa. Trump, ele falou, né, mano, várias coisas aí direcionadas ao governo brasileiro, principalmente ao STF e ao Xandão e também ao presidente Lula. E falaram pra eles soltarem o Bolsonaro. Então problemas comerciais irão ter entre Brasil e Estados Unidos, coisa que tá acontecendo, né, mano? Ele tá aumentando os impostos, as taxas aí no Brasil e o Brasil também tá fazendo a mesma coisa, meio que tipo, os caras estão querendo comprar briga e dobrar aposta, sabe? E os prejudicados nisso daqui somos nós que não temos culpa nenhuma, somos colocados nessa guerra política e saímos como prejudicados. E depois o Lula, ele acabou fazendo um discurso e defendendo um monte de coisa, falando um monte de baboselha que eu não vou nem colocar aqui pra vocês pra não perder tempo. E teve sim meia dúzia de pessoas que caiu nesse discursinho do Lula aí e tá apoiando o cara, falando até que fazia o L de novo. Os caras tá vendo que o Brasil tá se afundando cada vez mais e ainda tem coragem de falar que votaria nesse cara de novo, velho. É bizarro, mano. E o Trump, eles querem, né, soltar o Bolsonaro e que o Bolsonaro não seja preso. Se o Bolsonaro for preso, terá consequências com o Brasil. Eu vou explicar pra vocês o porquê que o Trump também tá com esse pensamento. Porque, vamos lá, pras pessoas ali ligadas ao governo americano, por exemplo. O que eles têm aqui, o que eles pensam do governo brasileiro e todas as pessoas que estão à frente. É como se esse Brasil fosse uma ditadura e que eles fizessem de tudo pra colocar uma pessoa que já foi presa por corrupção e por lavagem de dinheiro no poder de novo. E foi justamente isso que aconteceu, inclusive, né? Então pra ele não faz sentido, velho. E tipo, essa prisão do Bolsonaro é aquilo, na visão do governo americano, é como se eles estivessem fazendo de tudo pra prender um cara inocente que só tava querendo defender o seu país. E no meio disso acabou colocando um cara que já foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro no poder. Assim, eu não vou entrar no mérito de quem que tá certo ou quem que tá errado nessa história. Mas uma coisa que é certa, velho. O que eles estão fazendo mesmo é uma parada muito estranha, né, cara? Esse negócio desse pendrive encontrado ali no banheiro do Bolsonaro, pra mim ainda não faz sentido nenhum. Ainda mais um pendrive que tinha muitas informações sigilosas e tal. Foi por causa disso que o Bolsonaro acabou sendo preso, sabe? Então é uma história muito mal contada. O Bolsonaro não foi um dos melhores presidentes, mas claramente tem um movimento estranho aí por trás que acabaram fazendo. Isso daqui não tem como negar. Agora a guerra política está acontecendo entre o Brasil e também os Estados Unidos com Trump. Cara, o Brasil escolheu o pior país pra tentar negociar ou
entrar em conflito, né, mano? É inacreditável como as decisões dessas pessoas que estão à frente do poder só trazem prejuízo, lástima e destruição pro nosso país. E o pior é saber que tem pessoas que apoiam isso. Por exemplo, o Felipe Neto. Olha só, o Felipe Neto tá lá na Tunísia. O cara tá curtindo suas férias, gastando sua fortuna, porque o cara é milionário, todo mundo sabe disso. E ele não tá errado, né, cara? Ele tem dinheiro, então ele gasta com o que ele quiser e faz o que ele quiser. Isso aqui a gente não tem que ficar, sei lá, criticando ou falando. Mas é muito curioso que o cara tá lá curtindo em outro país, e aqui o Brasil tá acontecendo essas desgraças atrás de desgraças, uma coisa pior que a outra. Depois ele vai e faz uma publicação zoando ali, né, da situação do Bolsonaro, que ele está sendo preso e vão colocar essa tornozeleira eletrônica nele. Enfim, mano, é uma lástima tudo isso aqui, rapaziada. Porque quando o Lula fez o que fez todas essas porcarias aí uma atrás da outra, colocando imposto sobre imposto, destruindo o Brasil, os caras ficam calados e não falam nada. O Castanhari, idem, a mesma coisa. Quando o Bolsonaro tava no poder e fazia merda, eles eram os primeiros a estar criticando o cara, a falar um monte de coisa, ele tinha que sair do poder. Mas quando o Lula faz, eles simplesmente se omitem e não quer falar mais de nada. Pra vocês terem uma noção, mano, o Castanhari, ele se omitiu tanto que ele excluiu seu Twitter, privou suas redes pra não ficar mais comentando a respeito de política, até naquelas retrospectivas que ele sempre aparecia aqui detonando os governos anteriores, principalmente aí no caso foi o Bolsonaro. O cara todo ano tava lá criticando o cara, falando todas as coisas erradas que ele fazia, e beleza, não tem problema em fazer isso, cara. Mas depois quando o Lula assumiu e também fez um monte de besteira, um monte de coisa errada, o cara passava pano. Depois de um tempo, ele passou tanto pano que agora não quer nem mais comentar de política, mas antes ele era muito incisivo, sempre tava na frente, sempre tava falando, opinando e comentando sobre tudo relacionado à política. Mas agora o cara quer se omitir e quer fingir que nada tá acontecendo. É só pra vocês verem, mano, a hipocrisia desses influenciadores. Eles só agem de uma forma quando lhe convém. Eu lembro até que um tempo atrás o Felipe Neto já fez uma publicação falando que ele não ia nem mais falar de política, cara. Tipo, pra começo, Felipe Neto, eu acho que não era nem pra você ter começado a falar. Mas depois que você começou, cara, agora termina. Tenta consertar suas merdas. Mas não, eles não conseguem consertar e só continuam fazendo as mesmas coisas de antes. E o Castanhari, preciso nem falar, né, rapaziada? Ele tá quietinho na dele, fingindo que nada tá acontecendo. O leãozinho é um cordeirinho. Mas antes, quando era do lado oposto ali do que ele defendia, ele era um leão gigantesco, era o dono da savana, era o dono da floresta e aparecia pra tentar destruir todas as formas possíveis ali do governo do Bolsonaro. Agora, mediante tantas porcarias e abobrinhas que o Lula anda falando e fazendo por aí, os caras ficam calados e fingem que nada tá acontecendo. É, mano, é difícil, né, rapaziada? Eles seguem aquela cartilha, só agem de acordo com aquilo que lhe convém. Caso contrário, eles fingem aí que, tipo, é nada, sabe? É uma situação qualquer e a gente não precisa opinar a respeito de nada. Mas antes, eles eram os primeiros leões a falar alguma coisa. Enfim, rapaziada, eu acho que não tem necessidade de falar mais alguma coisa a respeito disso. Infelizmente, tá acontecendo algo muito triste aqui pro Brasil. Uma guerra comercial muito ruim, o mercado financeiro muito estável, impostos e impostos sendo aplicados cada vez mais. Enfim, é muito deprimente. E mediante tudo isso, esses influenciadores, né, que eram as primeiras pessoas a sempre tentar defender o lado humano e da população, ou melhor, ser do lado do povo, agora, nesse momento, tá aí calado e fingindo que nada tá acontecendo. Até porque a vida deles estão ganhas, né, cara? Convenhamos. Enfim, é isso. Deixa pra vocês aí nos comentários. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Um abraço e até o próximo.